Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui na IDEPS, nesse momento, gravando para você uma palavra de fé, uma palavra de esperança, uma palavra de motivação. A palavra de Deus nos diz em Hebreus capítulo 11, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Versículo 2 vai dizer: foi pela fé que as pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus. É pela fé que entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus e aquilo que pode ser visto foi feito daquilo que não se vê. Foi pela fé que Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor do que o de Caim. Pela fé, ele conseguiu a aprovação de Deus como homem, tendo o próprio Deus aprovado as suas ofertas. Por meio da sua fé, Abel, mesmo depois de morto, ainda fala. Foi pela fé que Enoque escapou da morte. Ele foi levado para Deus e ninguém o encontrou, porque Deus mesmo o havia levado. As Escrituras Sagradas dizem que antes disso ele já havia agradado a Deus. E o versículo 6, para encerrar essa leitura, vai nos dizer que sem fé ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensam os que procuram conhecê-lo melhor. Como nós vemos aqui, o escritor do livro de Hebreus, ele nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Uma coisa interessante, irmãos, é que fé e medo são duas palavras que se opõem, são opostas entre si essas palavras. Quem tem medo não tem fé. Quem tem fé não tem medo. Nesse momento que nós estamos vivendo, muitas famílias estão com medo. Muitas famílias estão com medo do amanhã, preocupadas com o que vai acontecer amanhã. A Bíblia nos diz que a gente não deve se preocupar com o amanhã, muito pelo contrário. A Bíblia diz que nós temos que depositar no Senhor ou lançar sobre Ele todas as nossas preocupações, todas as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós, não é? Então, assim, o segredo para vencermos nesse momento é a gente depositar em Deus a nossa confiança e crer, exercer de fato a nossa fé. Porque quando a gente deixa de ter fé, o medo toma conta da gente. Então, o segredo para você não ficar com medo, o segredo para você não ficar inseguro ou insegura, o segredo para você não se desesperar, é exercer a sua fé no Criador, exercer a sua fé naquele Deus que está sentado no trono, que tem o controle de todas as coisas. Exercer a sua fé de que, na certeza, na convicção de que aquilo que a gente não vê, aquilo que a gente não está enxergando, vai acontecer. O que é que nós não estamos enxergando? A nossa vitória. Nós temos a certeza que vamos vencer. Nós temos a certeza que essa crise vai passar. Nós temos a certeza que uma porta se abrirá. Algo Deus vai fazer em nosso favor para nos socorrer. A gente não vê isso ainda, não é palpável. A gente não consegue enxergar com os nossos olhos naturais. Mas com os nossos olhos da fé, a gente já consegue enxergar a nossa vitória. Eu já vejo uma vacina chegando aí para vacinar as pessoas, para que elas fiquem, não é, imunizadas. Eu já vejo pela fé os pesquisadores descobrindo aí uma medicação para conter esse vírus. Eu já vejo pela fé o isolamento social acabando a qualquer momento. Pela fé eu já vejo a nossa vida, a nossa rotina voltando ao normal muito rapidamente. Pela fé eu vejo a gente atravessando essa tempestade, esse mar bravio, não é? Esse vendaval. Pela fé eu já vejo a gente
passando por tudo isso e saindo do outro lado, cantando o hino da vitória. Tudo isso pela fé. É pela fé que nós vamos agradar a Deus. É pela fé que nós vamos conseguir sair do outro lado. Se você deixar a sua fé diminuir, se você não tiver fé, o medo vai tomar conta de você. Então, espante o medo, tendo fé, depositando confiança, esperança no Senhor, porque Ele é aquele que vai nos socorrer nesses momentos de crise. Creia, você não está só. O Senhor disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Hoje, Ele está comigo, Ele está contigo, Ele está conosco. Ele é a nossa vitória. Deus te abençoe, tenha um dia muito abençoado, que o Senhor abençoe a sua casa, que o Senhor abençoe o nosso Brasil, que Jesus abençoe a todos em qualquer parte do mundo. Muito obrigado.